Olá e boas-vindas a mais uma análise detalhada. Hoje, a gente vai embarcar em uma verdadeira masterclass sobre segurança da informação, mergulhando de cabeça nas páginas de um material riquíssimo. Hoje em dia, os nossos bens mais valiosos não ficam mais guardados em um cofre físico, mas sim no mundo digital. Entender como proteger tudo isso não é só necessário, é absolutamente fascinante. A ideia aqui é pegar todos aqueles conceitos bem técnicos e transformar em algo claro, direto ao ponto e super prático. Dando uma passada rápida pelo nosso roteiro de hoje, a gente começa com os fundamentos da segurança digital, depois vamos para os pilares e medidas de proteção, em seguida, as principais ameaças e vulnerabilidades. Na sequência, segurança na internet, casos reais e ética. E fechamos com os desafios e tendências futuras. Bora lá? Parte 1. Fundamentos da segurança digital, protegendo a vida moderna. Indo direto ao assunto, a segurança da informação é basicamente o conjunto de práticas que a gente usa para proteger dados. Pensa numa biblioteca imensa. Os livros ali são informação. Se não tiver nenhum controle na porta sobre quem entra, quem pega os livros ou como eles são tratados, imagina o caos. Qualquer um poderia rasgar, roubar ou destruir obras que valem milhões. A segurança digital funciona exatamente como as regras, as catracas e os bibliotecários que garantem a ordem nesse ambiente. Para deixar isso bem palpável, é só fazer um paralelo com o mundo físico. As chaves de uma casa, elas são exatamente como as senhas de acesso. Ninguém sai entregando a chave de casa para um estranho na rua, né? Com senhas tem que ser a mesma coisa. Os cadeados e trancas nas portas são os nossos firewalls e antivírus, que servem para bloquear quem tenta forçar a entrada. E aquelas câmeras de segurança na parede, elas cumprem o papel dos logs de monitoramento, registrando silenciosamente quem entrou, o que a pessoa acessou e que horas isso aconteceu. Vamos para a parte 2. Pilares e medidas de proteção. A tríade fundamental. E grande pilar que sustenta toda essa área é a famosa tríade CID, confidencialidade, integridade e disponibilidade. A confidencialidade é garantir que só pessoas autorizadas coloquem os olhos nos dados. Pensa num prontuário médico que só os médicos podem ler. A integridade já é sobre garantir que o dado não foi alterado de jeito nenhum. É igual uma receita de bolo. Se alguém for lá e trocar o açúcar por sal no meio da folha, o resultado é um desastre. A informação tem que ser íntegra. E a disponibilidade? É o sistema funcionar quando a gente precisa dele. Tipo ter água encanada. Abriu a torneira, a água tem que sair na hora. E agora, parte 3. Principais ameaças e vulnerabilidades. Os antagonistas digitais. Bom, a gente não pode falar de proteção sem falar dos vilões, e os malwares são os piores da lista. O material traz 3 tipos principais de um jeito super didático. Os vírus são iguais a doenças físicas mesmo. Eles precisam de um hospedeiro, um arquivo que alguém precisa abrir para que a infecção comece, como se fosse um espirro. Já os worms já são mais espertos. Eles espalham-se sozinhos, rastejando pelas frestas das redes. E os trojans, os famigerados cavalos de Troia. Esses se disfarçam de programas super úteis. A pessoa acha que está instalando um joguinho inofensivo, mas na verdade está escancarando as portas para o inimigo entrar. Mas olha, a estrela sombria do momento é o ransomware. Ele é literalmente um sequestrador digital. Ele invade o sistema, tranca todos os arquivos em um cofre impenetrável e exige pagamento de resgate, quase sempre em criptomoedas. Lembra daquela tríade que a gente acabou de falar? O ransomware destrói totalmente o pilar da disponibilidade. É a mesma coisa que chegar em casa depois do trabalho, ver que colocaram cadeados novos na sua porta e ter um bilhete pregado cobrando grana para te devolverem a chave. E para lutar contra tudo isso, a gente precisa separar 2 conceitos: vulnerabilidade e exploração. Uma vulnerabilidade é simplesmente uma falha, um software desatualizado, um errinho de configuração. É tipo deixar a janela da sala aberta ao sair de casa. Agora, a exploração é quando o criminoso percebe essa janela aberta e decide pular lá para dentro para fazer o estrago. Ou seja, fechar essas janelas rápido, corrigindo as falhas, é o único jeito de evitar que a invasão aconteça. A grande ironia de tudo isso é que, por trás de tanta tecnologia, a maior vulnerabilidade quase sempre é o ser humano. O phishing e a engenharia social não perdem tempo hackeando o computador. Eles hackeiam a confiança das pessoas. É aquele velho truque do golpista que bate na porta com um uniforme falso de inspetor da companhia de energia. A fechadura da porta não falhou. Quem abriu a porta é que foi enganado. Além disso, as ameaças internas mostram que, muitas vezes, o perigo já está lá dentro com o crachá da empresa, seja por uma ação de má-fé ou só por pulo de descuido de um funcionário. Avançando para a parte 4, segurança na internet. Navegando em ambientes cotidianos. A boa notícia é que tem formas geniais de se defender no dia a dia. A autenticação em 2 etapas, o famoso 2FA, é uma delas. Imagina ter uma porta trancada com chave e lá dentro
ter um cofre que ainda pede uma senha. Mesmo que o invasor consiga roubar a chave da porta, ele vai dar de cara com o cofre trancado. E a criptografia faz o papel de embaralhar as coisas. Mandar um dado sem criptografia é mandar um cartão postal que o carteiro pode ler no meio do caminho. Com criptografia, vira um envelope blindado que só o destinatário real consegue abrir. E, claro, tem as regras básicas de higiene digital, né? Aquele cadeado do HTTPS no navegador é lei para confirmar se a conexão é segura. E sobre o Wi-Fi público de aeroporto ou padaria? Usar essas redes sem uma VPN, que é uma rede privada, é literalmente a mesma coisa que ficar gritando os próprios dados bancários no meio de uma praça lotada. Qualquer um que estiver por ali prestando atenção vai escutar tudo. O material até consolida isso no checklist prático. Manter tudo atualizado é consertar as janelas quebradas da casa. Fazer backups garante que, se a casa pega fogo, tem uma cópia de segurança dos documentos guardada em outro lugar. E a regra de ouro das senhas, elas precisam ser tratadas como documentos de identidade. Ninguém sai emprestando RG na rua e as senhas digitais precisam ter exatamente esse mesmo nível de rigor e privacidade. Chegando na parte 5, casos reais e ética. O impacto no mundo real. Quando a gente olha para essa tabela, fica claro que isso aqui passa muito longe de ser só teoria. O impacto é devastador. Uma falha numa corporação gigante pode vazar o endereço e cartão de milhões de pessoas em questão de segundos. Aqueles ataques de ransomware em hospitais não roubam só dinheiro, eles bloqueiam os sistemas de emergência e colocam vidas em risco direto. E lá na ponta, no dia a dia, a gente vê pessoas comuns perdendo todas as economias da vida por causa de um e-mail de phishing super convincente. Exatamente por causa de todo esse estrago é que surgiram as leis e marcos regulatórios. Aqui no Brasil, a gente tem a LGPD e o Marco Civil da Internet, colocando limites e regras no jogo. A lógica é idêntica à das leis de trânsito. Ninguém para no sinal vermelho só para não tomar multa. A gente para evitar acidentes e garantir que todo mundo chegue em casa em segurança. A ética digital é isso, é o que cria um ambiente que não é uma terra sem lei. E para fechar o nosso conteúdo, parte 6, desafios e tendências futuras, o amanhã da segurança. O cenário está mudando rápido. Armazenar tudo na nuvem, por exemplo, é super prático, mas exige uma responsabilidade que agora é dividida entre quem fornece o serviço e quem usa. Mas o ponto que mais chama a atenção é a internet das coisas, a IoT. Quando a gente liga a geladeira, a lâmpada da sala e as câmeras da internet, a gente cria milhares de portas novas. Se a proteção de uma lâmpada inteligente for fraca, pronto, a casa digital inteira está em risco de invasão. E essa evolução não para. Cada vez mais os ataques vão ficando cirúrgicos, complexos e difíceis de detectar. Como contra-ataque, a inteligência artificial já está assumindo a linha de frente, conseguindo bloquear ameaças em milissegundos. Mas, no fim das contas, a educação contínua se consolida como a nossa maior arma. Não tem outro jeito. É preciso treinar todo mundo que vive nessa vila digital para conseguir cheirar o perigo de longe. O que acaba trazendo a gente para um questionamento que não quer calar. Com os cibercriminosos ficando mais geniais a cada dia que passa e sabendo que o simples erro humano continua sendo o tapete de boas-vindas preferido deles, será que a sociedade está de fato preparada para os desafios que já estão batendo na porta? A segurança digital não é um troféu que se ganha e pronto, é uma jornada diária. Que essa nossa análise de hoje sirva como aquele empurrãozinho para fortalecer os cadeados aí desse lado. Um grande abraço e até a próxima!